Deus, vamos ler a Bíblia. Vamos ficar em pé para lermos em Hebreus capítulo 2, a partir do versículo 2 até o 16. Ou melhor, era do 3, mas vamos ler do 2. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Vamos frisar esta parte. Começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade, porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Estamos ouvindo do futuro lá, né? Aí nos programas de rádio. Isso não foi para os anjos. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Ao homem: tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Não é interessante isso? Todas as coisas lhe sujeitou. Não ficou nada. Mas ainda não vemos assim, né? Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um. Por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Isso está no Salmo 22. E outra vez: porém nele a minha confiança. E outra vez: eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Tinha o império da morte, não tem mais. E livrasse todos os que com medo da morte
estavam por toda a vida sujeitos à servidão, porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Senhor, mais uma vez nós oramos a Ti, te pedindo que o Senhor nos abençoe enquanto meditamos na profundeza da Tua palavra. Cada versículo desse contém vida para nós, contém saúde, contém libertação, contém fé perfeita para nos colocar no futuro lar celestial. É o que nós estamos buscando. Ajuda-nos, portanto, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós vamos notar que Deus, Ele começou tudo o que Ele começou em Cristo, em Jesus, Ele tem que terminar no seu povo. Ele termina no povo, ele termina na igreja. A igreja é a consumação do ministério de Jesus Cristo na terra. Na verdade, em um certo sentido, ele não terminou sua obra quando ele partiu, quando ele foi assunto aos céus. Note, diz o profeta, mensagem provando sua palavra, parágrafo 120. Note, é através de seus crentes que ele prova a sua palavra. É através de seus crentes que ele prova a sua palavra. Ele pode somente provar sua palavra não através de incrédulos. É apenas através de crentes que ele pode provar a sua palavra. Somente através de crentes. Então ele disse para Tomé: Tomé, não sejas incrédulo, mas seja crente. Seja crente. E então você verá a palavra cumprida. A gente vê na história, né, como eles contam, o desespero de Tomé por ver a Jesus ressuscitado. Ele estava desesperado por ver a Jesus ressuscitado. Quando ele não precisava daquilo. Quando ele não precisava sofrer tanto. Quando ele não precisava se expor tanto. Quando os romanos estavam catando, né?
todos que eles pudessem, logo após a crucificação, logo após terem prendido a Jesus de Nazaré e o crucificado, todos os outros estavam em risco, tanto que eles se esconderam todos. Mas Tomé ficou se arriscando de um lado para o outro, tentando ver. E de repente ele voltava e eles diziam assim: Jesus apareceu aqui, nós vimos Jesus. E ele ficava desesperado. Ele queria crer, ele queria ver. E ele corria de um lado para outro, daqui a pouco ele encontrava outro, e escutava alguém dizer: fulano também viu Jesus, encontrou Jesus. Gente, mas que situação, né? Até que por fim Jesus, muito misericordioso, apareceu também para ele. Ou talvez Jesus quis estar no meio daqueles que estavam sossegados, e Tomé estava lá, né? Olha, é bom ficar no meio dos que creem. É bom se cercar de pessoas de fé. Foi porque ele parou um pouquinho lá no meio dos outros, talvez seja isso. E Jesus veio ter com eles, e então ele estava lá e participou da bênção. Jesus disse para eles: seja crente, seja crente. É melhor ser crente do que viver desesperado. É melhor confiar do que correr atrás. É melhor esperar do Senhor. É através dos crentes que Ele prova, não através de incrédulos. É apenas através de crentes que Ele pode provar a sua palavra. Não importa quanto o resto deles clamassem ser. Eu creio, irmão. Veja, se você crê, Deus provará ser assim. Porque olhamos e vemos os outros. Como podemos dizer então? Veja, é através de verdadeiros crentes que Ele prova a sua palavra, não através daqueles que dizem crer, mas aqueles que realmente creem. O interessante é que, se você observa, os que mais testificam, normalmente você encontra que eles não têm tanta fé quanto aqueles que menos falam. Aqueles que falam demais em Deus e falam demais em fé, é contraditório, né? Estão sempre embaraçados com alguma coisa, tropeçando. Nunca têm uma vida estável.
uma fé estável. E às vezes você encontra outros que não fazem tanto barulho, e você observa como seguem sempre na linha de uma forma constante, uma vida constante, sem altos e baixos. É uma fé serena, estável, tranquila, não através daqueles que dizem crer, mas aqueles que realmente creem. É através de seus filhos que creem que ele prova a sua palavra. Agora, ele tinha os crentes. A antiga geração havia morrido, os incrédulos que disseram, não conseguiremos tomá-la. Estava falando dos hebreus. Ele deixou que cada um deles perecesse. Por quê? Olha só que coisa. Olha só que coisa. Como a palavra, né? A palavra tem poder em todos os sentidos. Eles disseram. Sabe que às vezes a palavra do homem prevalece contra a palavra de Deus para a sua própria destruição? Porque Deus disse, eu vos dei essa terra, vocês podem ir e tomá-la. Eles disseram, não podemos. Então ele deixou que cada um deles morresse no deserto. Deus disse amém à palavra deles. É profundo isso, né? Deus disse amém. Quando eles disseram, não podemos tomar a terra, Deus disse amém, que assim seja. E deixou que cada um deles perecesse no deserto sem tomar a terra. Mas quando Josué lá na frente também falou, sol para, lua para, Deus disse, amém. Que assim seja. E o sol parou e a lua parou. E Josué venceu a guerra. Deus dizendo amém à palavra das pessoas. Provérbios, se eu não me engano, 23, verso 27 diz: porque como creu a sua alma, assim é. Como creu a sua alma, assim é. Quem sobrou? Moisés havia sido levado para a glória. E os incrédulos haviam perecido no deserto. E estes eram os filhos deles. Houve apenas 2 que atravessaram, e esses foram os crentes, Josué e Calebe. Eles foram os crentes, foram eles que atravessaram. É a única maneira que Deus pode fazer isso é através de seus filhos que creem. Você crê nisso? Amém? Muito bem, diz o profeta.
Os crentes dele foram os que fizeram isso. Os que fazem a palavra de Deus ser provada, cumprida. Ele os usou para com eles atravessar, está vendo? Agora quero que você note. Ele faz desse modo em toda a era. Deus nunca muda sua maneira de fazer as coisas. Então, como mencionamos ontem, você pode aplicar a Bíblia de acordo com cada exemplo, que o resultado será o mesmo. Porque Deus não muda sua forma de fazer as coisas. Ele faz isso toda vez pelo mesmo método. Porque Deus não tem que melhorar. Ele é perfeito. Deus não tem que inovar, né? Inovar. Ele tem que tomar crentes. E então, a fim de fazer que crentes cumpram essa palavra, ele tem que predestinar isso para essa era. Você está vendo? Ele tem que predestinar essa coisa para estar aí, para enfrentar o desafio da era. Isto pegou você? Você sentiu isso? Você viu isso? Você entende isso? Ora, Jesus disse assim: aquele que não nascer de novo não pode entender, não pode ver o reino de Deus, não pode entender estas coisas. Diz o irmão Brana, é aqui nesta mesma mensagem, parágrafo 68. Ele diz: não pode ver o reino de Deus, em outras palavras, entender o reino, porque o reino é o Espírito Santo em você. Tem muita gente que lê isso aqui e pensa que Jesus está falando, quando ele diz: aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Essas pessoas ficam pensando lá em entrar no lar celestial. Não. O reino é o Espírito Santo em você. Por isso você tem que entender o que é isso em você. Você tem que entender o que é o Espírito Santo em você. O que o Espírito Santo faz a você. E a única maneira de você entender é comparar o que isto faz você fazer com o que a Bíblia disse que isto faria você fazer. É simples. Então seu problema está resolvido. Será que eu sou nascido de novo? Será que eu nasci no reino de Deus? Compara. É só comparar o que você faz, movido, dirigido pelo Espírito que está dentro de você, porque ninguém anda por conta própria, ninguém faz nada por conta própria.
Tudo que nós fazemos é dirigido por um Espírito. Não existe corpo vazio. Tudo que nós fazemos é dirigido por um Espírito, influenciados por um Espírito, ainda que não saibamos. É um Espírito. O irmão Brana fala de muitas coisas, ele diz, as pessoas não sabem, é um Espírito. Veja que ele diz assim, ó. Ele diz, quando uma mulher corta o seu cabelo, ele diz, ela não sabe. Nunca passou pela mente dela. Mas aquilo é um espírito. É um espírito de adultério que faz ela fazer aquilo. É um espírito. Tudo é um espírito. Ninguém faz nada por conta própria. Então veja, um espírito que rege, né? Então, compara, né? O que você faz? E então você saberá se é o Espírito de Cristo, se é o Espírito Santo que está lhe dirigindo, que está lhe inspirando, de onde vêm as inspirações e aspirações. As pessoas lá do mundo, tudo que elas fazem é por uma inspiração. Como que elas criam coisas, né? Compõem músicas. É uma inspiração. Eles entram no espírito. Eles são envolvidos no espírito e eles se envolvem de tal modo na orgia, no pecado, na licenciosidade, que aquela unção desce sobre eles e eles compõem aquelas coisas que eles fazem. É uma unção que desce sobre o que cria as novelas. Tudo é uma unção, uma inspiração. Para a coisa. Então, olha, comparar o que isto faz você fazer com o que a Bíblia diz que isto faria você fazer, então seu problema está resolvido. Deixa eu voltar aqui para onde eu estava. Isso pegou você, você sentiu isso, você viu isso, você entende isso? É isso que está acontecendo hoje. Ele predestinou tal para isto por sua presciência. Quando ele predestinou em Malaquias 4, tem que acontecer. Quando ele vem e predestina qualquer coisa para acontecer em sua palavra, ele tem que provar que a palavra dele é assim. Quando ele predestina qualquer coisa para acontecer e diz que vai acontecer, ele sabe que aquela semente ali estará bem naquela hora. Ele predestinou uma noiva, ela estará aí. Amém. Vai haver um arrebatamento, ela estará aí.
Ele predestina por sua presciência. Veja, não tem nada que vai deter isso. Quando Deus lhe disse: agora dou-lhes uma promessa de uma terra prometida. Eu disse ao pai de vocês, Abraão, que os filhos dele peregrinariam aqui durante 400 anos. Não tomou aos anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Agora Moisés disse: sou o profeta do Senhor. Agora observem e vejam aquilo que profetizo. Se acontecer, então saberão que sou enviado do Senhor. Pois vocês sabem que Deus já lhes disse isso. Agora, se eu profetizo isto e acontece, e aquilo acontece, e isto e acontece toda vez do mesmo jeito, agora vocês sabem que sou enviado do Senhor para dizer-lhes: agora existe uma terra prometida que Deus prometeu, está vendo? E Deus prometeu esta terra. Agora é uma terra boa, que emana leite e mel. Sigam-me. E ao saírem para o deserto, onde era para ele viajar, para levá-los no deserto, onde Deus lhe disse para trazê-los de volta ao monte Sinai, então Deus desceu diante de todo Israel com uma coluna de fogo e confirmou o que Moisés tinha dito. Estava ali provando que estava certo, confirmando Moisés ali. Moisés disse que eu estava nesta montanha, eu lhe apareci na forma de uma sarça ardente, e agora estou com a montanha inteira ardendo. Eles disseram: e isso, que não fale Deus, que fale Moisés, pereceremos. Ele disse: eu não mais farei isto. Deus dizendo amém de novo às pessoas. Já pensou que qualidade de Deus? Eles disseram: não fale o Senhor mais conosco. O Senhor fala com Moisés e Moisés fala conosco. E Deus diz: amém, assim seja. Não falarei mais convosco, falarei com Moisés. E Deus não falou mais com eles. Desde então, Deus falava ao profeta e o profeta falava ao povo. Que natureza de Deus, né? Personalidade de Deus. Amém. Você está dizendo? Amém. Assim seja. Seja conforme você crê. Seja conforme você crê. Cadê? Eu perco aqui. Então é isso que ele faz, exatamente da maneira que ele opera a sua palavra. Note. Então aqueles que descreram, depois de terem chegado tão perto da terra, que descreram, chegaram tão pertinho. Jesus disse para aquele fariseu, disse: olha, você não está longe do reino de Deus. Você está perto, bem pertinho. Outro dia eu disse para uma pessoa: você chegou muito perto da grande bênção, mas não alcançou. Depois de terem chegado tão perto da terra, que descreram. Agora vocês que estão tomando nota, anotem Hebreus 6. Aqui mesmo onde diz:
os que já uma vez foram iluminados, fizeram-se participantes do Espírito Santo, pois assim recaíram, serem outra vez renovados para arrependimento. Hebreus 6 diz: é impossível que aqueles que uma vez se fizeram participantes do Espírito Santo, é impossível para eles caírem e serem renovados de novo para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. É impossível que sejam salvos. Veja, impossível do mesmo modo para que atravessem naquela terra prometida. As pessoas chegam direto, bem até o batismo do Espírito Santo, chegam direto até a palavra, surgem através de todas as denominações e todas as igrejas e todos os catecismos e tudo mais, mas quando se trata daquela palavra, de cruzar aquela linha, de santificarem-se, ele mostra aqui atrás, de lavarem as suas roupas, porque foi o que Josué disse: santificai-vos, santificai-vos. Vocês têm passado através do deserto, mar se abrindo, pão descendo do céu, e Deus provendo carne, fazendo as águas amargas se tornarem doces, resolvendo seus problemas, vencendo suas guerras, expulsando os inimigos do caminho. Isso todo mundo quer. Mas chegou o momento que Josué disse: agora vocês se aprontem, lavem as suas roupas, lavem as suas vestes. Os homens não se cheguem às suas mulheres. Porque em 3 dias nós vamos atravessar. Mas quando se vê uma igreja assim, o irmão Brana disse que chegou no tabernáculo 5 horas da manhã e viu ali as mães dando mamadeira para seus filhos numa garrafa de Coca-Cola, esperando a hora do culto chegar. E diz, mais ou menos às 5 horas da manhã, sentados nesse lote. Pensei: Deus, eu seria um hipócrita mais baixo do mundo deixar essas pessoas virem essa distância, dirigem milhas e milhas, e dizer-lhes uma coisa que fosse errada. Eu disse: deixa-me contar a verdade para as pessoas, assim ajuda-me, Deus. Eu disse: segura a minha mão e faz-me saber qual é a verdade, e então apoia isso com uma confirmação daquilo que eu disser ser a verdade, para que saibam que isto é a verdade. E ele diz: eu imagino que Josué pensou a mesma coisa aquele dia, quando ele os reuniu em volta dele, viu-os lavarem a roupa e se prepararem para o 3º dia. Aquilo deu confiança, deu convicção,
e até responsabilidade para Josué. Quando ele disse: gente, lavem suas roupas, e ele viu cada um correr às águas, e obedecer e pôr em prática aquilo que ele lhes estava ensinando. Olha, imagino que Josué pensou a mesma coisa. Aquele dia, quando ele os reuniu em volta dele, viu-os lavarem suas roupas. Viram-nos se prepararem, viram-nos atenderem. O profeta Samuel diz assim: porque é melhor obedecer do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. O atender. Então, como nós falamos sobre Tomé se sacrificando, sofrendo, se expondo aos riscos. Muitas vezes crentes sofrem, se expõem, quando seria muito mais simples apenas atender o conselho, atender o mandamento. Eles não ficaram questionando com Josué: mas o que tem a ver lavar as roupas? Será que aquele povo não lavava roupa, não? Será que eles tinham andado 40 anos no deserto vestido numa roupa, sem tirar, sem lavar? E Josué disse para eles: lavai as vossas vestes, porque daqui a 3 dias nós vamos atravessar. O que tem a ver isso? Mas eles correram e foram lavar suas roupas. Eu nunca esqueci de uma professora que eu tive. Mas como eu achei aquela professora chata. Eu achei ela muito chata. Eu mesmo achei muito chata. Primeiro dia que ela entrou na sala de aula, ela disse assim: gente, se eu disser para vocês fazerem um risco na folha do caderno, vocês façam o risco. Não questionem nem perguntem para quê. Ah, professora, para que esse risco? Nós estamos aqui para aprender, né? Já no ensino médio, não é nem aprender mais B com A, é aprender coisas mais profundas. Você manda fazer um risco. Ela disse: se eu mandar vocês fazerem um risco, façam o risco. E pronto. Pode deixar que eu estou avaliando vocês. Mas que professorinha chata. Mas aquilo nunca saiu da minha cabeça, da minha mente. Pastor Joaquim Gonçalves sempre diz: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não está certo? Ela disse: eu estou avaliando você, não interessa para que serve o risco, se eu disser, faça. Eu sei como eu vou avaliar vocês através desse risco. Mas o ser humano, nós temos uma mente tão fértil.
e queremos explicações para tudo, respostas. E é difícil centralizar as coisas, né? Como nos foi falado aqui, agora nos últimos cultos, não lembro que dia, né? Sobre líderes que querem mandar no povo, mandar na vida do povo, se meter em tudo que é de suas decisões. Mas tudo existe o centro. Existe um extremo, existe o outro extremo. E colocar a coisa na linha, no centro. Eu já não sei mais onde é que eu estava lendo agora. Perdi tudo. Passei a folha. Deixa eu ver. Lavando as roupas, né? É porque eu voltei lá no início da mensagem. Agora. O que é aqui? As pessoas chegam direto até o batismo do Espírito Santo, surgem através de todas as denominações e todas as igrejas, e todos os catecismos e tudo mais, mas quando se trata daquela palavra de cruzar aquela linha, elas dizem, não sei não quanto a isso. Não sei não quanto a isso. Chegam a um ponto onde às vezes nós sentimos que nós simplesmente podemos desobedecer um conselho. Isso é terrível. Desobedecer um conselho. Não sei não quanto a isso. Isso está meio exagerado, não está não? A minha igreja não ensina desse jeito. Não me interessa o que sua igreja ensina. A Bíblia diz que ela é desse jeito. Então você diz, como sei que ela está certa? Ele confirma e prova. Agora a Bíblia, aquele dia, disse: há uma boa terra lá, e está cheia de leite e mel, e uva boa, e romã. A Bíblia fala umas coisas, né? Romã. Quem que come romã? Mas a Bíblia menciona romã. Mas romã é boa, né? Romã é medicinal. Talvez aquilo significava lá tem saúde para vocês. E uva boa e romã. E é um belo lugar. Ora, eles disseram, agora alguns de vocês deem uma chegada lá e deem uma olhada lá. E voltem, para assim podermos consolar estas pessoas. Agora vamos atravessar logo em seguida, e se todos vocês crerem, bem, lá se foram. Vamos atravessar logo em seguida, se todos vocês crerem. E eis que voltaram, 2 deles, simplesmente exclamando, bem, louvado seja Deus, nós a vimos, é uma maravilha, não há nada como ela. O resto dos 10 em pé por ali, dizendo, não, nós não conseguiremos fazer isso.
quantos atravessaram? Aqueles dois. Isso mesmo, aqueles dois. Porque sabiam que Deus provaria que a sua palavra era certa. Note, nenhum Jordão que se expandia, não, Senhor. Nenhum barranco inundado do Jordão, ou nenhum gigante de Canaã poderia detê-los. Deus provou que a sua palavra era assim, ele os levou direto para a terra. E Deus provou que era assim através de quem? Dos crentes. Porque se ninguém tivesse crido, o que Deus prometeu não teria sido provado ser a verdade. Ele fará a mesma coisa outra vez, sim, Senhor, nas promessas de hoje. Ele prova a sua palavra, independente do que aconteça. Um dia ele deteve a boca dos leões famintos, que comiam humanos, para provar que a sua palavra era verdadeira, que ele podia libertar a Daniel, o profeta. E alimentavam esses leões com carne humana, e deixavam esses leões com fome, para que quando alguém caísse ali dentro, ou uma criança, qualquer um que jogasse ali dentro, era pena de morte. Esse leão despedaçaria este bando de leões famintos, e pegaram esse profeta com a palavra do Senhor para os filhos de Israel, que tinha profetizado que tomariam aquele lugar, e ali estava com eles. Mas Deus não tinha terminado. Ele queria provar sua palavra, que ele podia libertar, e fizeram aqueles leões passar fome, e lançaram aquele profeta ali dentro, e correram em direção a ele na mesma hora. Aquela coluna de fogo parada ali, e qualquer animal tem medo de fogo. Aquela coluna de fogo parada ali, os leões deitaram. Ele cumpriu a sua palavra. Lembrei do testemunho que o pastor Joaquim contou, acho que foi domingo passado, né? O irmão que trabalha para ele, ajuda ele, foi buscar o menino, acho que para levar para a escola. Quando desceu do carro, os bandidos chegaram, botou a arma na cabeça dele, para assaltar. Ele só pegou a arma e tirou assim. O bandido saiu correndo, entrou no carro e saiu cantando pneu e foi embora. O que será que ele viu, hein? Já pensou? O irmão só pegou assim, pegou na arma e tirou da cabeça dele. O pastor Joaquim diz, ele viu o anjo. Ele cumpriu a sua palavra, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Deus cumpre a sua palavra. Ele prova que ela é assim. Agora ele tirou o calor da chama da fornalha ardente, para provar que sua palavra era assim, que ele podia libertar do fogo. Bem no meio daquelas chamas, ali dentro, onde aqueles filhos foram lançados, e ficaram ali dentro bastante tempo, quando até mesmo o homem que lhes lançou dentro, o calor intenso da fornalha matou os grandes soldados. E Deus deixou que o fogo continuasse a queimar, mas tirou o calor dele. Ele prova. Se você ficar do lado dele, ele ficará do seu lado. Já pensou? Deus deixou o fogo continuou queimando, mas Deus tirou o calor dele. Às vezes você pensa que Deus tem que tirar a prova da vida. Não, Ele deixa a prova aí. Ele deixa a situação continuar, por muito tempo. Mas Ele te impede de morrer naquela situação. Ele te impede de perecer. Ele te impede de perder a fé.
Ele te impede de se tornar um murmurador, um reclamador. Ele deixou o fogo queimando. Deixou o fogo continuou, mas tirou o calor dele, não lhes causou dano. Mas eu queria chegar... não vai dar tempo. Está longe, está longe. Eu queria chegar lá. O que Deus é para Deus fazer nestes últimos dias. Nós íamos começando em Jesus, terminando com a igreja, com seu povo. Mas vai ter que ficar para outro dia. Eles disseram: Deus é capaz de nos libertar daquela fornalha ardente. Mas mesmo assim não vamos nos inclinar a qualquer imagem, porque nossa posição é do lado da palavra. Qualquer imagem, forma de religião, afaste-se disso. Deus ficará do seu lado, Ele tirará o calor da perseguição, Ele tirará a vida do câncer, Ele fará qualquer coisa, Ele é Deus. Você fique do lado dEle, Ele ficará do seu lado. Ele prova que a sua palavra é verdadeira toda vez. Tirou o calor da chama, deteve a boca dos leões e assim por diante. Aqui está outra coisa que Deus fez para mostrar que Ele era Deus. Os homens ficaram assim depois do deserto, lá, que estavam dando a si mesmos títulos escolares, tornando-se grandes homens. Tinham umas organizações chamadas fariseus, saduceus, herodianos e qualquer coisa mais que fosse, e eles eram grandes homens, um tornava o outro sacerdote, e fazia grandes coisas assim, faziam sumos sacerdotes e grandes homens, e dignitários e assim por diante. Mas Deus, no meio de tudo isso, Ele levantou um profeta, um filho de um sacerdote. Foi para o deserto com 9 anos de idade. Não conseguia ler o seu nome, mesmo que fosse em letra do tamanho de um vagão de carga. Por quê? Porque ele fez isso? Ele era profeta. Se ele tivesse sido treinado na instrução de seu pai, ele provavelmente tivesse sido fariseu ou saduceu, ou um dos grupos deles. Mas ele tinha um trabalho importante, que era anunciar o Messias. Por causa do quê? Deus cumpriu sua palavra e provou. Voz daquele que clama no seminário, eis que tenho o meu diploma de doutor. Isso talvez esteja no almanaque de aniversário das senhoras idosas, mas não na palavra de Deus. Ele disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Estava ele preparando o caminho da palavra. Então, para que a palavra pudesse se manifestar, aleluia, você não vê em sombras? Pare aqui um minuto. Nos últimos dias, tem que haver um lugar preparado para a palavra se manifestar também. E agora estamos vivendo pela evidência da nova terra. Amém. O Filho do Homem. A comissão de João, sem instrução, sem nada, ficou no deserto. Seus sermões foram em tipos, está posto o machado à raiz da árvore. Era isso que ele via. Cortar com machado, fazer sua choupana, fazer algo para queimar sua lenha. Oh, geração de cobras!
era isso que ele via. A coisa mais detestável da selva para ele no mato era a cobra. Disse: geração de cobras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Não começai a dizer: temos isto e pertencemos a isto e pertencemos àquilo. Destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Está posto o machado à raiz da árvore, e toda árvore que não produz bom fruto. O que ele faz no deserto, quando ele não produz gafanhotos e coisas assim para ele, e a corta e a queima, está vendo? Ele ajuntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Um homem assim, nem mesmo usando sua roupa de clérigo, nem mesmo com seu boné de sacerdote, está vendo? Ele veio com um pedaço de pele de ovelha envolvida nele, com um pedaço de couro tirado do dorso de um camelo, enrolado nele, e apareceu lá com a barba e o cabelo cerrado, assim disse: está posto o machado à raiz da árvore. Amém. Ele veio ousando. Por quê? Ele era a palavra de Deus sendo provada. Destas pedras Deus pode, Deus prometeu: eis que vos envio o meu mensageiro diante da minha face. Aleluia! Eis que vos envio o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele provou a sua palavra. Não uma prova muito religiosa, não científica ou religiosa, mas a prova da palavra de Deus. Deus estava cumprindo a sua palavra, veja, de modo nenhum um erudito, mas um profeta enviado no nome do Senhor. Ele fez isto, por quê? Para confirmar sua palavra. Agora aqueles sacerdotes disseram: agora sabemos que tem um que virá nos últimos dias. Por isso instruiremos todo rapaz que temos e nos aprontaremos para isto. Cada um de vocês, rapazes, tem que ter instrução universitária, vocês têm que vir aqui. Não há dúvida que estará na linhagem. Ele virá do modo dos levitas, porque é daí que vem o sacerdócio. Mas ele não era sacerdote, ele era um profeta. E isso foi da escolha de Deus. Ele não tem que vir de certa denominação ou certa linhagem. É da escolha de Deus, por predestinação, presciência. Ele vem através da maneira de Deus escolher. Assim que não acreditavam nele, porque ele não veio da maneira que haviam preparado, achado que viria. Isso poderia se repetir, você sabe, normalmente se repete, mas vemos que ele veio da maneira que Deus preparou para provar sua palavra. Note, ele fez a virgem conceber para provar sua palavra. Isaías 9,6. E vemos que um filho nos nasceu, um menino se nos deu. Agora vemos que ele havia dito que uma virgem conceberia, e Deus fez uma virgem conceber. O quê? Para provar sua palavra. Agora ouça só alguns minutos, estaremos encerrando. Ele fez que uma virgem concebesse para provar sua palavra. Isto foi isso deixou todos os cientistas perplexos. O irmão Branda disse: estaremos encerrando, mas ele estava no meio da mensagem. Mas nós não vamos ler tudo. Você entendeu isso? Veja, a terra está amaldiçoada. A terra inteira está amaldiçoada por causa do pecado de Adão. Mas quando esta pequena semente, agora, a mulher não tem semente, ela tem um campo que a semente se situa, não a semente, porque não tem germe tem que, uma semente tem que ter vida nela, se não tiver, ela é apenas um material, a vida não está aí, de modo que a semente está no homem. É por essa razão que a semente da serpente tinha que estar na mulher,
porque não era a semente de Deus. Sabemos disso. Vá, espere até receber este livro e leia-o. E então você verá, ou apenas para mostrar-lhe pela Escritura, apenas para abrir a coisa toda juntamente, da mesma maneira do batismo em água no nome dele, para ver como é. Deus nunca está errado, ele sempre está certo. Embora você não consiga entendê-la, creia nela mesmo assim. É exatamente a verdade. Agora vemos, ele disse isto, ele fez isto acontecer. Agora, quando esta pequena semente, sem um homem, entrou num pequeno óvulo no campo que ele havia criado, então aquela pequena semente, o pequeno germe, entra no óvulo e a pequena cauda desgarra-se aqui e começa a desenvolver célula após célula, vivendo da vida da mãe, do corpo dela, e ela alimenta isso através de sua corrente sanguínea. E vemos agora que ela alimenta isso, não o sangue disso, é o sangue dela. Não tem nenhum pouquinho do sangue da mãe, mas alimenta-se da coisa que tem vitamina da mãe, mas não o sangue dela. Está todo envolto na porção do sangue dela, para não deixá-lo entrar em choque e coisas assim. E a água, mas não é nem um pouquinho sangue da mãe. A mãe pode estar morrendo com tuberculose e nascido do bebê, ele não pode herdar isso, porque tuberculose é um germe, circula pela corrente sanguínea, mas tuberculose não se herda, debilidades se herda, mas tuberculose não, porque ele tem que respirar o ar expelido pela mãe e contrair o germe. Veja você, antes de poder, o bebê é perfeitamente livre quando nasce, porque não tem nada do sangue da mãe. Agora vemos que Deus entrou nesta pequena célula, veja, e ele começou a desenvolver células, absorveu as vitaminas da sua mãe e coisas assim. Então, quando ele chegou na idade suficiente para ele mesmo comer, ele começou a comer. E o que é isso? É o pó da terra, de onde uma pessoa vem, e vida vegetal, e vida animal, e assim por diante. Ele começa a comer peixe, pão, e assim por diante, começou a desenvolver células, e então, quando estava completamente amadurecido, aos 30 anos de idade, ele foi batizado em obediência a João, aqui embaixo, ou a Deus, na água, e se foi. O que aconteceu? A pomba, que era Deus, descendo do céu, como uma voz dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo habitar. O que ele veio fazer? Redimir essa parte da terra. Ele era o princípio da criação de Deus. O princípio. Guardemos isto. Ele era o princípio da criação de Deus. E sabe, outro dia nós chegaremos lá no final dessa mensagem, em algum lugar aqui onde você vai ver que a igreja noiva é o fim da criação de Deus. Porque Deus não é criação. Somente em Cristo Ele é criação. Porque Deus é eterno e um espírito, e não se cria um espírito. Ele era o princípio da criação de Deus, e Deus redimiu esse corpo. Veja, quando Ele desceu: este é meu filho amado, nele me comprazo. E então Deus, desceu, depois de passar por isto, e agora todo filho que se alimenta e nasce de nascimento sexual, natural, da maneira que se vem, então quando chega ao ponto que se passa pelo batismo em água, então o batismo do Espírito Santo, então o Espírito Santo desce no batismo de fogo e declara esta criação como sua. Da mesma maneira que Ele fez com ele,
O Espírito Santo e Deus são o mesmo Espírito, está vendo? Desce e declara este corpo como seu para a ressurreição. E ele ressuscitou para a nossa justificação. Todo aquele que o Pai me deu virá, nenhum se perderá. Amém. Eu ressuscitarei no último dia. Nem um fio de cabelo perecerá. Esse foi o princípio da criação de Deus. Está bem aqui, ó. Esta é a continuação da criação de Deus. O irmão Branham não era culto. Ele não era culto em línguas, mas ele não errava a gramática sob a inspiração. Esse é o princípio da criação de Deus. Esta é a continuação da criação de Deus. Você pode entender isso? Quando ele diz esse, ele estava falando de Jesus, Cristo Jesus. Quando ele diz esta, você usa esse para algo que está longe, ou no tempo, ou em distância, ou em espaço, né? E você usa este ou esta para algo que está presente, ou no tempo, ou no espaço. Esse e este. Então ele diz, esse, falando de Cristo, foi o princípio da criação de Deus. Esta, veja, esta é a continuação da criação de Deus. Então a terra inteira tem que ter um batismo, e então o Espírito Santo desce numa cidade para habitar na terra, e o tabernáculo de Deus está com os homens. O tabernáculo de Deus está com os homens. Apocalipse 22, né? Veja, ele é o princípio da criação de Deus, ela, a igreja, é a continuação da criação de Deus. Você, continuação da criação de Deus. Jesus é o princípio, você é a continuação. Até terminar. Então o Espírito Santo desce numa cidade, foi falado no programa de rádio, para habitar na terra. E Apocalipse de Deus diz, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. A morada, corpo, um corpo no qual Deus habita no meio da humanidade. O tabernáculo de Deus está com os homens e habita com eles. Deus tem se abrigado aqui na terra. Este plano todo de redenção, justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, da mesma forma que foi antes. Eu não posso continuar. Da mesma forma que foi antes. Agora note, ele fez que esta virgem concebesse, e foi nisto que ela deu à luz um filho sem conhecer homem. Isto tem deixado a ciência perplexa no decorrer das eras. Ainda deixa. Talvez tenham rido de Isaías quando ele falou e disse que esta virgem conceberia. Agora, como pode ser isso? Esse é o problema da humanidade, sempre querendo explicação. Imagina Isaías, a vergonha, quando ele viu Deus dizer: eu lhes darei um super sinal, eu lhes darei um sinal eterno, uma virgem conceberá. Agora ele, conhecido entre o povo, o seu povo, um profeta, vindicado por Deus. Agora,
quando ele apareceu diante dos doutores, e assim por diante, com esta afirmação, uma virgem conceberá. Veja, nunca tinha sido assim, desde o princípio do tempo. Isso está ligado lá com o passado, quando Deus criou o seu primeiro homem. Mas aqui agora, que uma mulher que está aqui na terra vai conceber. Olha como Deus começa, como Deus termina. Deus começou Ele mesmo lá atrás, né? Ele mesmo lá atrás tomou o pó, fez um corpo, soprou, deu fôlego de vida. Deus sozinho. Ele começou sozinho. Mas agora aqui Ele está falando de uma mulher. Uma mulher nascida de outra mulher, concebida em pecado, formada em iniquidade, do mesmo jeito dos demais, e concebendo um filho de forma miraculosa, de forma milagrosa. Começou a ser anunciada, como é que é? Pelo Senhor, e depois confirmada por aqueles que ouviram. Deus começa sozinho e termina com o ser humano. É assim que Deus faz. Começa sozinho, termina com o ser humano. Ele inclui o ser humano nisto, na sua obra. Veja, pense nisso, numa esfera lógica. E se aquele profeta tivesse ficado envergonhado? Mas ele sabia que Deus cumpriria a sua palavra e que ele provaria. E o mais complexo é que muitos certamente disseram: um homem louco desse, que tira a roupa e anda nu, no meio do povo e descalço? Quem vai crer num homem desse? Sabia você disso? Isaías andou nu e descalço 3 anos. 3 anos, nu e descalço. Deus disse para ele: vai, solta o cilício do teu lombo e tira as tuas sandálias e anda nu e descalço por 3 anos. E aí aparece dizendo que uma virgem conceberá. O homem desse é louco dos mais loucos que existe. Quem não chamaria de louco nos dias de hoje, que o povo anda quase tudo pelado, se aparecer um andando nu mesmo, ainda diz que é doido. E lá? As coisas de Deus. Estranho, né? Muito estranho. Quem vai crer no nome desse? Mas ele não ficou envergonhado. Mas ele sabia que Deus cumpriria a sua palavra. Ele era crente. Que ele provaria. Agora aí estava. Ele sabia qual era o espírito que o guiava a fazer as coisas. Ainda que coisas loucas como tirar a roupa e andar nu. Convicção. Estar certo. Ele sabia qual era o espírito que ele dirigia. Ele tinha tanta certeza. É assim que deve ser com cada crente. Cada ação, cada movimento, você deve estar tão seguro do Espírito que te inspira, que te unge para isto, para tal. E então você ficará tão seguro. Você pode ser criticado, opiniões. Eu sei em quem tenho crido.
Eu sei que o Espírito Santo está me dirigindo desta forma. É a vontade perfeita de Deus, amém. Estou na palavra. E Deus provará isto no fim do caminho. Ele prova. Imagino que toda a família hebraica aprontou sua filha para ter este bebê. Veja, comprou o sapato e bota para ele, ou seja, o que usam, e o tecido para a fralda, e aprontaram-se para o bebê chegar. Gerações passaram e o povo esqueceu. E é assim que acontece. Se prepararam, até que o tempo passou, o povo desanimou. Aqueles que creram, hein? Agora aqui está dois lados. Numa profecia tão absurda, tão estranha, uns o taxaram de louco e duvidaram, logo de cara. Outros ainda creram e se prepararam com tudo que tinham, com tudo que sabiam, diz o profeta aqui, ó. E prepararam suas filhas, os sacerdotes, cada um educava sua filha. Ó, minha filha, cuidado, hein? Se santifica e se separa, porque o profeta profetizou, uma virgem conceberá, isso será assim. Mas o tempo foi passando e o cansaço veio. É aí onde muitos perecem. O cansaço veio e eles começaram a descrer, porque começou a demorar demais. Começou a demorar e eles começaram a descrer de tal coisa. E foi indo até que todos aqueles que estavam se preparando, gente, vocês ligaram isso aí? Preparando-se para a vinda do Senhor, preparando para o arrebatamento. Eu creio nisso, eu creio no arrebatamento, estou me preparando. Estou me preparando. É o que tem acontecido com a igreja. Desde o começo da restauração e os dons, cada uma das denominações se levantou, se preparando para a vinda do Senhor. Agora olhe como estão. Como elas se comportam, como elas vivem. Esqueceram do que elas começaram buscando. Não tem mais ninguém esperando a vinda do Senhor. Tanto que só pregam prosperidade e coisas momentâneas, é aqui e agora. Onde estão? E quando chegou o tempo da palavra ser cumprida, onde estavam todas as virgens que se preparavam para receber aquele filho que deveria nascer de uma virgem? Onde estavam todas elas? Assim será quando Deus cumprir sua palavra no arrebatamento, com a vinda do Filho. Onde estarão todos aqueles que saíram e começaram a se preparar para receberem? Isso dá uma mensagem, não dá? Gerações passaram. Ora, 800 anos depois, não tinha mais ninguém se preparando para receber aquele filho. Foi aí que ele chegou. Não tinha mais ninguém se preparando para receber aquele filho. Foi aí que ele chegou. Foi a uma jovenzinha, esquecida pela sociedade,
criada sem pai, por uma velha mãe cega. Mas Deus provou sua palavra. Uma virgem de fato concebeu e ela deu à luz o bebê. Provou que a palavra do seu profeta era verdade. Ele sempre é leal com eles. Este filho da virgem era a palavra manifestada. Agora João 1, se quiser ler isso, esse profeta também, mas este filho da virgem era a palavra manifestada, o princípio da criação de Deus. Agora a terra inteira é criação de Deus, mas está perdida. Está vendo? Então ele redime esta terra, e você é parte da terra. Ele redime você do mesmo modo que ele redime a terra inteira. Está vendo? Agora este filho da virgem era a palavra manifestada. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém. E depois ele subiu, tornou-se, voltou na forma de Espírito Santo para habitar em nós, para trazer a continuação da criação de Deus, até chegar ao final. E é com a igreja noiva que ele termina a sua obra. Ele começou lá em cima. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele terminou no verso 14. E o verbo se fez carne na terra. Ele é o princípio da criação de Deus. Mas a igreja, os crentes, aqueles que creem, eles são a continuação e o fim da criação de Deus. Ele é a cabeça. Ele é só a cabeça. Já pensou? E a igreja é o corpo. Mas não dá para entrar mais nisso. Outro dia a gente continua com essa mensagem, até o final. Você vai ver o irmão Brana mencionando aqui aquela parte que o pastor mencionou ontem. Ela é o pescoço. A igreja agora está aqui. Ela começou lá nos pés e ela chegou aqui, ó. Ela é o pescoço. Cristo é a cabeça. Ele começou lá nos pés com Lutero e veio vindo, e agora chegou no pescoço. É do pescoço que sai a voz, é daqui que sai a voz do arcanjo, é daqui que sai a palavra falada. Então a igreja já está no pescoço, e ele é a cabeça. O que falta no meio? Falta nada. Não falta nada. Só falta o momento certo. O Senhor nos ajude a crer nestas coisas, a aprofundar o nosso amor na palavra do Senhor para compreender as riquezas da profundeza de Cristo em nós. Continue abençoando, Pai. Continue nos ajudando. Nós queremos estar prontos, nós não queremos desanimar, nós não queremos cansar na jornada, mas nós queremos continuar firmes, esperando o dia do cumprimento da última promessa do Senhor. Abençoe os teus filhos, em cada parte da terra, aqueles que são crentes, através dos quais a palavra do Senhor será cumprida até o final. Sê conosco no restante deste dia, até quando voltarmos aqui à tarde, trazendo em memória o sacrifício de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo te pedimos, te agradecemos. Amém. Amém. Deus continue abençoando cada um.